Vamos voltar no tempo. Primeiro ponto, nós temos hoje as famílias com endividamento alto, nós temos as famílias com alto índice de inadimplência, ou seja, no país hoje nós temos em torno de 64 milhões de pessoas com pendências de SPC, e nós temos também uma situação número 2, que é as empresas, os bancos restringindo o crédito, ou seja, para que a conta feche, eles passaram a restringir crédito e aumentaram o custo dos empréstimos. Com isso, a gente criou um ciclo que eu considero que é, como já vimos no passado, que é um ciclo da pobreza, ou seja, a economia não gira porque não tem crédito, se não tem crédito não gira a economia, se o crédito não é dado, mais pessoas não consomem e automaticamente é um ciclo da pobreza. O que eu entendo que tem que ser depois do pós-pandemia? Primeiro ponto, fazemos um grande movimento para poder tentar trazer as famílias de volta para o processo de consumo. E como fazer isso? Podemos fazer de duas formas. Primeiro, geração de emprego. É o primeiro item. Segundo, aumento da renda média do povo brasileiro, obviamente. Então, são dois movimentos importantíssimos para que o ciclo econômico volte a acontecer. Agora, vamos pensar em quem dar crédito. Quem dá crédito tem que aperfeiçoar seus modelos de concessão. Obviamente, não dá para fugirmos daquele modelo em que, além de eu usar métodos matemáticos, estatísticos para poder identificar os melhores perfis, eu tenho que colocar também um segundo ponto, que é o quê? Eu posso reduzir meu risco utilizando, além dos métodos estatísticos, posso utilizar também aquele método de conhecimento das pessoas baseado no histórico dela e com feeling de pessoas que analisam crédito, ou seja, seria a junção do tecnológico, da inteligência artificial, da estatística e também do conhecimento das pessoas. Ou seja, nesse caso, a gente começaria a criar um ciclo onde venderia mais. Agora, dá para vender mais sem ter, de fato, uma mensuração adequada do risco dessa venda a mais? É onde nós temos que pensar sempre. O risco tem que estar precificado. O risco tem que estar precificado aonde? No custo do dinheiro, na taxa. E essas empresas que operam com crédito têm que pensar sempre. Não dá para poder personificar a taxa baseado simplesmente na visão geral. Eu tenho que pensar na taxa na visão individual, ou seja, risco cliente, taxa. Senão a gente vai entrar na situação seguinte, onde os bons clientes vão pagar mais caro e os clientes que têm um risco maior vão pagar o mesmo preço. Ou seja, então eu não vou dosar a taxa baseada no risco daquele cliente. Agora, por que isso é necessário? Porque a gente tem que trazer para a base, para a carteira, clientes com risco menores e tenho também que avançar sobre esses clientes que estão com risco maiores, que eu posso de alguma forma fazer a venda, comercializar o produto utilizando a taxa um pouco maior para realmente eu fazer frente a uma piora de inadimplência se houver. Por que se houver? Em modelos bem construídos, você consegue, além de precificar a taxa, você consegue ter uma previsibilidade melhor. Ou seja, você consegue dar o crédito para clientes que potencialmente irão te pagar. Então, todo esse contexto de crédito, é importante observarmos sempre o seguinte: não dá para a gente sair cortando igual e não dá para a gente sair concedendo igual. Você tem que classificar cada perfil de risco e dar uma precificação de taxa adequada para cada perfil de risco. Isso sim é um modelo de crédito inteligente, ou seja, você aproveita o melhor que tem naquele mercado de consumo no momento para que esses clientes possam voltar ao consumo. Lembrando sempre que o ciclo, a volta daquele ciclo da riqueza, passa diretamente em trazer esses clientes que estão fora do mercado por questões de restritivo, por piora no seu score, que é em detrimento de momentos ruins da economia, que nós passamos aí praticamente 2 anos de pandemia. Então, muitas pessoas pioraram o seu perfil de risco em função de perda de renda ou de perda de emprego. Entende que a economia não pode parar? Crédito é a única saída possível para um crescimento econômico sustentável. É isso, então em breve voltaremos com mais dicas sobre o momento do crédito.